Olá, esta é a videoaula da disciplina Arte e Cultura Brasileira e eu sou o professor Márcio Landi. Essa aula é dedicada à resolução das questões que vocês vão encontrar na prova do NF e do NPC. A aula expositiva ocorrerá no Polo, com outro formato, apenas acompanhando então a apreciação das obras referenciadas no texto, no livro didático. A nossa conversa toda é baseada no livro Arte e Cultura Brasileira, de Ana Cláudia Assunção e Flávia Vasconcelos. Ana é mestre em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba e Pernambuco e atualmente professora da Universidade do Cariri. E a Flávia é graduada em artes plásticas pelo IFCE e professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Esta videoaula tem um duplo propósito. Aqueles que iniciam o curso hoje vão encontrar aqui um resumo, um apanhado do principal conteúdo da disciplina, e aqueles que estudarem ou assistirem a este vídeo no meio do curso ou ao final vão encontrar aqui uma forma de revisão e preparação para a prova. O NPC e o NF trazem 5 questões de múltipla escolha para cada aluno. E discutiremos aqui, no entanto, 30 questões, das quais apenas 5 serão sorteadas aleatoriamente para cada aluno conseguir fazer a sua prova. O importante é a participação tua nesta videoaula, de forma a que essas questões sirvam para a reflexão do conteúdo aqui ministrado. Então é importante que vocês pausem o vídeo sempre que necessário, porque eu não lerei o enunciado completamente e também não lerei todas as alternativas. É importante que vocês façam essa interação com as questões e acompanhem então a resolução dos problemas de acordo com o tempo próprio de cada um. Então, leiam com calma as alternativas, procurem, antes de ouvir a minha resolução, procurem vocês mesmos resolverem as questões. Pois bem, vejamos a primeira questão. O tema é a missão francesa. As interfaces que ligam as duas nações, Brasil e França, são marcantes ao longo da nossa história, e a presença da família real portuguesa no Brasil em 1808 motivou, entre outros eventos, a vinda da missão francesa em 1816. Por quê? Ora, o objetivo principal da missão artística francesa era o de criar uma cultura artística, de mudar o estilo arquitetônico e de embelezar e mesmo higienizar os costumes urbanos, bem como de fundar uma academia, uma escola que funcionasse como um sistema educacional e que divulgasse os padrões estéticos, artísticos e culturais trazidos na bagagem dos artistas franceses. Evidente que a alternativa correta será a alternativa A. Questão número 2. O tema aqui é a definição de cultura. Ora, o conceito de cultura define o termo como. Leiam cada uma das alternativas, reflitam e percebam que aquela que melhor convém ao conceito de cultura é a alternativa que define a cultura como um traço distintivo do homem, mas que não é homogêneo. É evidente isso, não é verdade? Falamos sobre cultura brasileira, mas dentro da cultura brasileira encontramos traços da cultura nordestina ou da cultura sulista, que seja. Questão número 3. O tema aqui é arte colonial mineira. Leia atentamente o enunciado. E vejamos então as possibilidades aqui encontradas nas alternativas. Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como barroca, é claro, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma, era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Alternativa correta, B. Questão número 4. Tema cultura popular versus cultura erudita. Em relação à cultura popular e à cultura erudita, não é válido afirmar que as expressões cultura popular e cultura erudita são aceitas e empregadas indiscutivelmente pelos estudiosos do assunto.
As imbricações entre popular e erudito, as práticas cotidianas populares, o intercâmbio mútuo entre a cultura popular e a cultura erudita são traços inquestionáveis desta biculturalidade. Portanto, a alternativa é a mais apropriada. Questão número 5, tema herança cultural africana. Mais uma vez, leiam atentamente o enunciado. E veja que, dentre as alternativas trazidas pelo texto, observe que a alternativa A, o texto deixa claro que não se trata de uma reprodução, mas da compreensão do processo histórico da cultura brasileira. A alternativa B, elas estão diretamente ligadas ao seu passado, de modo que é importante conhecê-lo para melhor compreendê-las. A alternativa D, compreender essas manifestações favorece a integração interracial, uma vez que elas não são coisas de negros, mas de brasileiros. A alternativa E não possui nenhum nexo com a questão. Pelo dito, nós percebemos que, com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas são resultantes de elementos africanos misturados com elementos brasileiros, uma cultura híbrida. A alternativa C é a correta. Questão número 6, tema patrimônio imaterial. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para a construção da identidade nacional. Nenhuma das outras alternativas se adequa ao conceito de patrimônio imaterial. Alternativa correta, A. Questão número 7, tema patrimônio imaterial. Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar, leiam as 5 alternativas, e observe que as práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar associação entre os objetos, artefatos e os lugares onde são desenvolvidos. Esse é o aspecto-chave da questão, os lugares. Alternativa correta, A. Questão número 8. Modernismo no Nordeste. Dentre os artistas modernistas nordestinos de projeção nacional podem ser destacados. Antes de responderem essa questão, ou de virem a resposta dessa questão, procurem no Google cada um desses artistas: Vasco Prado, Carlos Sclia e Glauco Rodrigues. São 3 artistas do Rio Grande do Sul. Nós trazemos aqui na tela alguns exemplos desses artistas. Veja que Antônio Gomide e Aldo Bonadei são paulistas e Cícero Dias pernambucano. Também não é a alternativa correta. Procurem também obras de Glênio Biachetti, de Danúbio Gonçalves, ambos do Rio Grande do Sul, e Cérvulo Esmeraldo, cearense do Crato. Portanto, a única alternativa que traz artistas modernistas nordestinos é a alternativa B. Aberlado da Hora, Pernambuco, Gênero Augusto, Bahia, e Aldemar Martins, cearense de Ingazeiras, alternativa B. Questão número 9, modernismo. Relacione o movimento e seus objetivos. Repare que Ouso de Andrade publica o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que viria a ser severamente criticado pelo movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, de 26. Esse movimento, por sinal, nos anos seguintes, adquiriu conotações ultradireitistas, né? E o movimento verde-amarelo surgiu constituído por alguns artistas como Menotti del Picchia, Plínio Salgado e Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago, como queiram, deu origem ao movimento
que deu origem ao movimento do modernismo brasileiro, foi publicado por Uso de Andrade em 1º de maio de 1928, na revista Antropofagia. Portanto, a alternativa A é aquela que melhor relaciona cada um dos três movimentos aos seus respectivos objetivos. Questão número 10. Tema Semana da Arte Moderna. As reações negativas do público à Semana da Arte Moderna refletem a aversão dos autores em se comunicar com o público. A alternativa C é a mais adequada. Questão número 11. Tema Modernismo na primeira fase. Analisem o quadro Estrada de Ferro Central do Brasil, de Tarsila do Amaral. Pesquisem sobre esse quadro e leiam as alternativas oferecidas. Observe que a busca por temas e fontes nacionais e com o contraste das paisagens rurais e dos aspectos urbanos, com a presença do templo católico e da estrada de ferro, representando, de forma geral, o atraso e o progresso do Brasil. A alternativa é a mais satisfatória. Questão número 12, também nosso modernismo. Responder a questão associando uma coluna de artistas, de nomes de artistas, à coluna B, trazendo as suas principais características. Veja, Anita Malfatti expressou e sintetizou conceitos do Manifesto Antropofágico em quadros como o Abapuru, muito conhecido. Procurem essa imagem e outras obras do artista. Di Cavalcanti produziu uma série de quadros de influência expressionista sobre a seca do Nordeste, como Os Retirantes. Portinari representou os diferentes grupos étnicos que formaram a sociedade brasileira, utilizando, entre outros, o tema da sensualidade da mulher mestiça brasileira. Tarsila do Amaral provocou a ira de Monteiro Lobato ao romper com o realismo em obras como O Homem Amarelo. Alternativa D é a alternativa correta. Questão número 13. Tarsila do Amaral. No seu quadro A Negra, de 1923, o que é possível afirmar? Tendo lido as alternativas, nós percebemos que A Negra estava relacionado a uma visão mais ampla de nacionalização das formas de expressão cultural, inclusive da pintura. Alternativa C. Questão número 14, o tema Movimento Antropofágico. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Uso de Andrade. Manifesto Antropófago. Ora, o movimento antropofágico defendia a apropriação crítica das ideias estrangeiras em prol da constituição de uma cultura brasileira. É justamente essa ideia de antropofagia, né? Se alimentar, se apropriar da cultura estrangeira, digerir e regurgitar essa cultura na forma de uma apropriação da cultura brasileira desses elementos estrangeiros. Alternativa correta, alternativa A. Questão 15, tema Manifesto Antropofágico. Questão longa, leiam atentamente a cada uma das alternativas e ao enunciado. Como proposta de mudança para a arte do século XX, ao se aceitarem as influências estrangeiras sem se menosprezar a identidade nacional, e sim reforçando-a, toma-se a proposta da antropofagia como ferramenta na elaboração da verdadeira cultura nacional. Alternativa correta A. Questão 16, tema modernismo. Com relação ao modernismo brasileiro, as influências dos seguintes movimentos artísticos internacionais que são preponderantes neste movimento, quais são? O muralismo mexicano, o expressionismo e o cubismo. Alternativa B. Analise as demais alternativas, todas elas trazem, pelo menos, alguma inconsistência, uma ou duas inconsistências. E se trazem, se questionem por quê.
Questão 17, tema missão artística francesa novamente. A imagem aqui é produzida por Debré. Sobre o artista e imagem, o que podemos dizer? Que Debré fazia parte da missão artística francesa, que chegou no Brasil em 1816, e podemos observar elementos de uma sociedade hierarquizada, patriarcal e escravista na imagem. A alternativa correta é. Questão 18, tema pós-Semana da Arte Moderna. Analise o quadro do Portinari, Família dos Retirantes, de 1944. Pesquise sobre esse quadro. Leia atentamente as alternativas e você perceberá que a alternativa é aquela que melhor se adequa à imagem, à postura de engajamento e crítica social de Portinari. Questão 19, Cândido Portinari novamente. Avalie essa imagem e, na sequência, assinale a alternativa que indica o nome desse movimento e uma característica comum às obras de alguns de seus representantes. A única alternativa condizente com o contexto da década de 40 aqui é o surrealismo denunciando violências contra a humanidade. Alternativa B. Questão 20, tema pós-Semana de Arte Moderna. Um longo enunciado para ser lido, para que vocês façam uma reflexão sobre o assunto e, na sequência, procurem relacionar um movimento, cada um dos 5 movimentos aqui mencionados na coluna 1, a coluna 2 e as 5 principais características respectivas desses movimentos. Tentaram? Observe que o movimento pau-brasil cultuava a posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil. O movimento verde e amarelo caracterizava-se por textos patrióticos, ufanistas e a idealização do país. O movimento antropofágico pregava a absorção da cultura externa e tem como principal obra a pintura O Abapuru, de Tarsila do Amaral. A revista Claxon caracterizava-se pelo culto ao progresso e a concepção de que a arte não deve ser uma cópia da realidade, aproveitamento das lições de uma nova arte em evidência, o cinema. A revista de antropofagia cultuava a posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil. Alternativa correta, A. Questão 21, tema modernismo. O movimento deflagrado em 1922 estava se reconfigurando. Leia cada uma das alternativas. Busque aquela que lhe pareça ser mais adequada ao contexto. Observe que a maior nacionalização do movimento, o declínio da influência futurista e o aumento da preocupação primitivista é a alternativa correta, é a alternativa mais condizente com o contexto da caravana formada por Mário de Andrade, por Pousa de Andrade e Tarsila do Amaral, na sua peregrinação, nas suas viagens pelas cidades históricas mineiras. Questão 22, o tema Movimento Pau-Brasil. Leia o anunciado. Pause seu vídeo, leia as alternativas, reflita sobre elas. Observe que o texto de Ilso de Andrade demonstra a defesa pelo autor da politização da produção literária e o abandono de parte dos princípios estéticos que guiaram sua obra na década anterior. A alternativa correta é. Questão 23, década de 1960. Leia o texto a seguir. Reflita sobre as alternativas, como melhor relacionar cada um dos 5 movimentos elencados aqui às 5 principais características descritas na coluna seguinte. Observe que o tropicalismo propõe uma nova maneira de focalizar a relação entre arte e política e pauta-se pela autonomia da linguagem artística.
A nova objetividade brasileira enfatizava a vontade construtiva, a superação das categorias tradicionais, a tendência para o objeto e as manifestações coletivas abertas à participação do público. A arte ambiental interfere no espaço circundante e instaura uma nova realidade em uma determinada situação espacial. A arte guerrilha inaugura uma nova forma de atuação por ações efêmeras de protesto político e comportamental. E a land art reafirma a ruptura com espaços consagrados como as galerias e os museus, marcada pela volta do artista à natureza. Portanto, a alternativa correta. Alternativa B. Questão 24. Max Bill, Lygia Clark e Elliot Sica. Após ler o enunciado e analisar cada uma das alternativas disponíveis, aquela que corretamente traz as obras do Max Bill, Lygia Clark e Elliot Sica, respectivamente, é a alternativa B. Questão 25, tema concretismo brasileiro. Novamente, leia o enunciado. Leia atentamente as referências, os respectivos artistas e os respectivos movimentos. Não é uma questão simples, exige bastante reflexão, porque ela é longa e toda questão que traz 3 elementos distintos é um pouco mais trabalhosa, é verdade. Como você pode ver aqui na resolução do problema, na tela, nós sabemos que o termo arte concreta foi redefinido por Max Bill com a obra Unidade Tripartida no Movimento Concreto. O concretismo brasileiro ele foi integrado no Grupo do Rio de Janeiro por Ivan Serpa, Lygia Clark e Elliot Sica. Eu trago aqui 3 imagens, uma de cada artista, mas vocês podem procurar tantas outras. E o Grupo de São Paulo, eu trago uma imagem no monitor de Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros e Lothar Charrot. Portanto, a alternativa correta, a alternativa é. Questão 26. Tema: influências das vanguardas externas. Leia atentamente o enunciado. Reflita sobre as alternativas. A alternativa que melhor revela as influências de obras das vanguardas históricas europeias sobre os artistas brasileiros, a alternativa B. São os expressionistas, os artistas do cubismo e do surrealismo. Questão 27. Tema: instalação. Analise aqui a imagem de Ernesto Neto. Procure na internet mais obras deste artista e procure ver qual alternativa que melhor se adequa a essa instalação chamada Dengo, que foi feita no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2010. A alternativa A é a mais adequada, que traz a participação do público na interação lúdica com a obra. Questão 28, tema construtivismo. Mais uma vez, pesquise sobre esse artista. Pesquise sobre Amílcar de Castro antes de vir ao final da questão. Das obras que você pôde perceber, o traço característico dele e dessa em específico, dessa escultura em aço de 1990, nós podemos afirmar que o corte e a dobra são traços estruturais marcantes desta obra. Alternativa correta, A. Questão 29, tema década de 50. Leiam atentamente ao texto. As imagens fornecidas. As características escritas. E o nome do movimento ou do artista na terceira coluna. Procure você a sua resposta antes de
correr aqui nesse vídeo. É uma questão longa que exige bastante reflexão. Algumas são autoexcludentes, é verdade. Algumas das alternativas, né? Pois bem, então após a sua reflexão, vamos à nossa resolução. Intervenção da imagem 1 procura gerar uma tensão entre a obra e o meio urbano, entre a arte e o meio formal. A obra do artista Grafite, imagem 2, surge a partir das periferias das metrópoles como forma de expressão contra a opressão. Arte minimalista, imagem 3, trabalha quase sempre com estruturas únicas, caracterizados principalmente pela utilização de formas primárias puras, sem conotação poética e ideológica. Instalação, imagem 4, é a junção simultânea de vários suportes diferentes, objetos, pessoas ou mesmo animais. Arte conceitual, imagem 5, renuncia ao tradicional objeto de arte como artigo de luxo único, permanente, portátil e vendável. A alternativa correta é. Questão 30 e última. O tema é Marco Cianfanelli. Trago aqui 3 imagens. Procurem outras tantas quanto possíveis na internet. Leiam atentamente o enunciado. E as alternativas? Procure a alternativa que não se encaixa no contexto. As afirmações abaixo constituem aspectos da proposta política e estética do artista, exceto alternativa C. Obrigado.